185, Ricardo Barreto. Vocês estão aí desde o início fazendo esse negócio. Jesus. Pronto, vamos para o YouTube, então. Acho que está tudo sussa. Está sim. Maravilha. Então, vamos que vamos. Ragadirogan satatanu shaktan sheshakaya prasrutana sheshan autsukya mohara didanjakhana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam todos bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar a nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 6, o Anaswarupa Vijnana, com a leitura dos slokas 161 e adiante, né? Estamos chegando no final, reta final absoluta. Esse capítulo tem 182 slokas, faltam 20 slokas para a gente terminar. Eu acho que a gente termina na semana que vem. Sempre que eu falo isso, eu dou azar para as leituras. Então eu devia parar, mas eu não consigo, eu não me aguento, eu fico muito feliz. A gente está indo para o capítulo 7, gente. O capítulo 7 é muito mais legal do que o 6. Apesar de que esse finalzinho do 6, sabe quando você passa por um perrengue muito grande, muito grande, mas no final é muito maneiro? Tipo, você caminha 8 horas, aí no final você chega numa cachoeira que é bonita e você até esquece da caminhada. Então, o final do capítulo 6 é essa cachoeira, porque são tantas coisas legais que acontecem no final do capítulo 6. Ele fala do Tripala, ele explica as propriedades do Harita aqui, que é um negócio que, cara, é genial. Aí agora, hoje, a gente vai falar do Trikatu, vai falar do Maricha, vai falar do Shunti, que são plantinhas geniais. Você vai falar do Chitraka. São só coisas incríveis que você precisa saber na sua prática do Ayurveda. Então ele parece que deixou para o final a parte mais legal, para você sair com a sensação de que o capítulo 6 não foi tão traumático assim. Ah, Matheus, nem foi tão ruim. Você reclamou tanto lá no início que era o pior capítulo de todos os Samhitas já escrito pela humanidade, mas eu achei ele até legal, entendeu? Esse aqui é o Vagbata, esse marqueteiro que sabe exatamente onde colocar o quê, entendeu? Isso aqui que é copy, Evelski. Isso aqui que é copy, entendeu? O cara sabe exatamente onde botar qual informação para você sair do capítulo sentindo que, cara, isso aqui é maneiro, esse negócio dos Samhitas. Então vamos continuar, que eu acho que a gente consegue avançar bem hoje. Primeiro de tudo, vamos lá. A gente está no Shloka 161 e a primeira metade, né, do 161, ele diz o seguinte: Rasepa kecha katukam kapagnam maricham laghu. Então ele está falando do maricham. O maricham é o chamado piper nigrum, né? É a pimenta do reino, né? O maricha, como a gente chama ele normalmente. E o maricha rase pakecha katukam. Ele é todo picante. Ele é todo picante. Ele é picante no sabor, ele é picante no efeito pós-digestivo. Kapagnam, dava para você adivinhar isso aqui, né? Ele faz kapagna, ele mata o kapha, ele diminui, ele apazigua o kapha dosha, ele faz shamana de kapha dosha. Maricham laghu, e ele é leve para digestão. Então ele é um alimento que é o picante do picante, ele apazigua o kapha e ele é leve para a sua digestão. E aí ele vai continuar com os próximos shloka e meio. Na segunda metade do 161, isso aqui é a pimenta do reino mesmo, tá? De cozinha, aquela que você faz tchaca, 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 sabe? Só que a pretinha, principalmente, né? Porque ele é o piper nigrum, né? Ele é o pretinho. Tem pimentinhas que são branquinhas, tem pimentinhas que são vermelhinhas. O maricha clássico, ele é a pretinha, tá? Ele é aquela pimenta pretinha. Aí ele continua, segunda metade do 161, 162 inteiro, e primeira metade do 163, na real. Deixa eu marcar eles todos. E eles dizem o seguinte: Shleshmala swadu shitardra gurvi snigdhacha pipali sashushka viparitata snigdha vrashyara sekatuhu swadupaka nila shleshma shwasaka sapaharasa natam matyu payunjita Rasayana vidhi vina. Então ele continua, né? Ele estava falando do maricha, que é o piper nigrum, e aí ele continua agora e vai falar do pipali. Pipali é o irmão, é o primo do maricha, né? Se o maricha, esse cara aqui, é o piper nigrum, o pipali é o piper longum.
Então, ele é uma pimentinha que ela faz uma... Eu não sei como é que fala isso em português. Ela faz como se fosse um cornzinho, né? Ela faz uma tirinha. Em vez daquelas... Vagem, Matheus. É tipo uma vagem, não é bem uma vagem, porque ela não está dentro, né, de alguma coisa. Ela cresce para... O Ricardo Barreto segurando um pipa-lizinho aí na tela. Parece um vermezinho, né? Enquanto o Maricha são bolotinhas, o pipa-li, eles são umas coisinhas, uns filetezinhos, como se fosse um vermezinho, né? E esse cara aí é o Piper Longum. Não é à toa que o nome dele, né, inclusive científico, chama Piper Longum. E ele fala, Shleshma lá, ele agrava o Shleshma, ele agrava o kappa. Suadu Shita Ardra. Suadu, ele é doce no sabor, Shita, ele é frio na potência. Cara, Matheus, nada a ver esse cara então com o outro cara. Ardra. Ardra significa quando ele está molhado, quando ele está úmido, quando ele está verde, né? Quando ele está verde, ele é doce no sabor, frio na potência, agravador de Kapha dosha, Shleshma. Ele também é guru, ele é pesado, né? Ele é pesado para a sua digestão. Snigdha, ele é oleoso, ele produz oleosidade. Não é à toa, ele é doce, ele é frio, produz oleosidade e ele é Shleshmala, né? Naturalmente. Cha Pipali. Então, esse cara, o Piper Longum, quando ele está cru, quando ele está verde, quando ele não está maduro ainda, quando ele não está seco, na real, ele gera efeitos muito diferentes. Sa, esse cara aí, Shushka, quando ele está seco, né? A palavra Shushka, vocês já conhecem muito bem, a gente já usou ela muito ao longo desse capítulo. Quando ele está seco, Viparita Ataha, ele faz o contrário. É interessante porque o Vagbata fala, quando ele está seco, ele faz o contrário. Mas aí você pensa, para aqui antes, nem continua lendo, né? Aí você pensa assim, calma, ele faz o contrário. Então, primeiro o Shleshma lá, ele agrava o Shleshma quando ele é verde. Quando ele está seco, quando ele está chusca, ele deve apaziguar o Shleshma. Ele é suadu, shita, quando ele está fresco, então ele deve ser ushna, né? Deve ser quente, deve ser katu, quando ele está seco. Estou chutando os opostos aqui. Gurvi, né, ele é pesado quando ele está fresco, então ele deve ser leve quando ele está seco. Snigdha, ele é úmido, ou produz oleosidade quando ele está fresco. Ele deve ser ruksha, ele deve gerar secura quando ele está seco. Só que não é bem isso. O Vagbata, não sei porquê, ele pirou aqui, ele é meio sacana, mas ele fala viparita ataha, ele fala o contrário vai acontecer quando ele está seco. E a próxima palavra, snigdha, ele é oleoso. Aí você falou Vagbata, você está me tirando, né, com essa sua poesia, porque você falou que ele era Snigdha, aí falou que ele é o contrário, aí fala que ele é Snigdha de novo, então que contrário é esse? É tipo assim, é quase tudo o contrário. Então o Vagbata, ele está te dizendo assim, é o contrário do que eu falei, mas ele é Snigdha também. Entendam aqui a poesia, né? Vrushya, ele é afrodisíaco, né? Ele nutre os seus tecidos reprodutivos, né? Para ser Catuhu, o sabor dele é picante. Então, o sabor dele é mesmo picante, tá? Então, parece que ele é um pouquinho mais suave do que o Maricha. Parece que o Maricha é mesmo picantão. Só que o Pipali parece ser um pouquinho mais pro docinho. Ele fica picante quando ele resseca, né? Quando você usa ele sequinho, que é normalmente, como o Ricardo mostrou, é o formato que a gente usa ele mais comumente. Nem sei se tem Pipali no Brasil, mas na Índia é muito comum, você vê, ele cresce esse pistilinho mesmo, né? Bastante comum. E aí ele continua. Swadupaka, então ele tem um efeito pós-digestivo doce. E tem gente que atribui esse efeito pós-digestivo doce ao Maricha também. Essas plantas, elas não são hors concours, né? Não é todo mundo que concorda no efeito delas, porque elas variam de lugar para lugar, da maneira como você plantou. Então, tem lugares que você tem nigantos, né, que você encontra o Maricha como sendo sua dupaka também. Ele sendo, o vipaka dele sendo doce. O Vagbata diz que não. O Vagbata diz que ele é rase, paque, katukam. Ele é katu, ele é picante nos dois, tá? Aqui não. Aqui o Pipali não. O Pipali, quando ele está seco, ele é sua dupaka. Ele é doce no efeito pós-digestivo.
Anila Shleshma Shwasa Kassa Paha. E ele apazigua um monte de coisas. O que ele apazigua? Anila, o Vata Dosha. O que ele apazigua? Shleshma, o Kapha Dosha. O que ele apazigua? Shwasa, doenças respiratórias. O que ele apazigua? Kassa, a tosse, né? Então, tudo isso, ele apazigua, ele alivia, digamos assim, essas coisas. Então, você poderia se confundir aqui, né? Você poderia, Matheus, ele é, sei lá, Snigda, então vai agravar o Shleshma. Ele é Swadupaka, então ele vai agravar o Shleshma. Aí o Vagbata deixa claro, não, ele faz Shleshma Paha, para você não ter dúvida. É muito comum, né? Vocês viram isso ao longo desse capítulo inteiro acontecendo, né? Ele dá umas características da planta, ou da erva, ou da carne, ou do lácteo, ou do seja lá o que for, e aí a característica vai te levando numa direção. Você pensa, cara, ele é picante no sabor, picante no efeito pós-digestivo, ele é leve, é no guna, ele é frio na potência. Cara, isso aí vai agravar, sei lá, Vata Dosha. Aí ele fala Vata Paha. Aí você fala, porra, mas como? Né? Como? Como é que ele te leva numa direção inteira e aí depois ele fala, mas isso aqui não é isso que você achou que era, não. Porque não adianta você fazer Rasa Guna, Virya Vipaka, né? Não adianta você ver o sabor, o efeito, a propriedade, né? A potência e o sabor pós-digestivo. Fica faltando o último carinha que a gente chama de Prabhava. O Prabhava é a característica que mais é fundamental daquela planta, né? Daquela planta, daquele mineral, daquele animal, né? E aqui o Samhita deixa muito claro para você, Rasa, Guna, Virya, Vipaka, mas olha só que tem aqui um Prabhava que ia te botou no contrapé, ele te pegou no contrapé, como a gente falava. E ele é sará, ele é laxativo, né? Então ele vai dar uma liberada aí, né? O que parece sugerir aqui, quando ele fala que ele é Anila Paha, e ele é Sará, e ele faz tudo isso aí que ele faz, parece que ele faz Vata Anulomana, né? Parece que ele encaminha o movimento do Vata. Esse encaminhar do movimento do Vata muitas vezes produz esse Saratva, né? Essa liquidez que se traduz, né? Que acaba virando esse efeito laxativo no corpo, né? Então, e para terminar, sempre que ele começa com ele vai te falar uma negativa, tipo, não faça alguma coisa, tá? Não faça alguma coisa, é uma proibição já de cara. Tam, esse cara aí que eu acabei de falar, né, o Peperlongum, tam, ati, então muito, upa yundi, tá? Você não pode usar ele muito. Toma cuidado para não usar ele muito. Toma cuidado para não usar ele em muita quantidade ou durante um período muito longo de tempo, né? Toma cuidado para não fazer um uso muito prolongado desse cara. Rasayana vidhi vina. Vina, exceto, é uma exceção, né? Ou então significa também, em inglês significa without, né? Sem você fazer outra coisa também. Então, tem duas maneiras de entender viná, né? Viná significa não faça isso sem fazer aquilo também, gera um condicional, ou então ele fala assim, é uma exceção, exceto em algum caso. A gente pode entender das duas formas. Exceto em que caso? Rasayana vidhi. Se você está fazendo um procedimento de rasayana. Se você está seguindo uma terapia de rasayana. Então, assim, é proibido usar o pipali durante um tempo muito prolongado em grandes quantidades, a não ser que tenha um vibe aí falando para você fazer isso por causa do rasayana, por causa de uma terapia de rejuvenescimento, por exemplo. Ou então a gente pode entender, é proibido usar ele em grande quantidade durante um período muito longo de tempo, a menos que você esteja fazendo o rasayana também. Então, assim, ou você faz isso com o rasayana, ou você faz isso não faz isso, exceto em caso de rasayana. Tecnicamente faz diferença, né? Nesse caso aqui não vai fazer muita diferença. Você já entendeu que o condicionante para você usar o pipali em muita quantidade está acontecendo uma terapia de rasayana. Por que ele fala isso? Porque a gente vai ver terapias de rasayana lá mais para frente que vão recomendar, né, o uso dessas ervinhas. Aí você podia querer esfregar isso aqui na cara do Vagbata, né, depois. Falar que, ô Vagbata, ô seu fraude, você disse lá no capítulo 6 que não podia.
Aí o Vagbata já está dizendo, então, ô discípulo, eu sei que você vai querer reclamar daqui a pouquinho. Então já estou te avisando aqui que tem casos nos quais você pode usar o Pipali sim. Tá? O Pipali não é uma contraindicação absoluta, é uma contraindicação relativa. Aí ele continua, e ele vai continuar por 2 esloquinhos. Então, a segunda metade do 163 e primeira metade do 164, ele diz o seguinte: Nagaram Dipanam Vrushyam Grahi Hridyam Vibandhanut Rucham Laghu Swadupakam Snigdoshnam Kapavatajit. Então, ele já começa falando do Nagara. O Nagara também é chamado de Shunti. O Shunti, ele é o Zingiber officinalis, é o gengibre. Né? Em bom português, é o gengibre seco. Né? É o gengibre seco. Então, Nagaram, o gengibre seco, é diferente do Ardrakam, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Tem 2 caras que você, que é nerd ayurvédica ou ayurvédico, tem que conhecer. Eles são diferentes. Por mais que o Vagbata, nessa primeira passada, ele não vai dar muita bola, né? Ele não vai dar muita trela para as diferenças. Mas o Nagara é o gengibre seco, que a gente também chama de Shunti, e o Ardraka é o gengibre fresco. Eles são diferentes para o Ayurveda. Eles usam os dois de maneira diferente. A maioria das outras plantas, das outras ervas, eles usam lá o Ardra, ele fala que é Shushka, quer dizer, essa erva seca é o mesmo nome, né? A erva seca e a erva fresca. A gente só usa a palavra fresca e seco. O gengibre, não. O gengibre é tão importante que a gente tem nomes diferentes se ele está seco ou se ele está fresco. Nagara, também chamado de Shunti, é o primeiro deles, né? Que é o gengibre seco. O gengibre seco, ele é Dipanam, ele é Agni Dipanam, então ele fortalece o seu Agni. Ele é Vrushyam, ele é um afrodisíaco, ele aumenta a saúde dos seus tecidos reprodutivos. Grahi, ele segura, né? Se você está produzindo muito líquido, se você está com diarreia, se você está vomitando muito, por exemplo, ele é Grahi, ele ajuda você a segurar. Se você tem um fluxo menstrual muito intenso, por exemplo, meio descontrolado, o Shunti, o Nagara, ele é um Grahi, ele segura, né, os líquidos. Ele é Hridyam, ele é um cardiotônico, então ele faz bem para a região do seu coração. E ele é um Vibanda Nut. Então isso aqui vai dar pano para manga. Isso aqui vai dar pano para manga, porque ele alivia a constipação. Ele diminui a constipação. Vibanda é a constipação, Nut, ele alivia a constipação. Ele é um Ruchyam, ele aumenta o sabor da comida, ele abre o seu apetite, é isso que ele quer dizer. Laghu, ele é leve para a digestão. Swadu, pakam, ele é doce no efeito pós-digestivo. Snigda, Ushnam, ele é oleoso, produz oleosidade no corpo, e ele é quente. Olha que lindo isso. Snigda, Ushnam. É uma erva, e é o tipo de erva que é muito especial, né? Normalmente as ervas são muito quentes, elas ressecam, né, a pessoa. Essa aqui não. Ela é uma erva que ela é quente, mas ao mesmo tempo ela produz oleosidade na pessoa. Kapha, Vata, Jit. Ele apazigua o Kapha, ele apazigua o Vata. Muitas pessoas implicam com gengibre e dizem assim: não posso comer gengibre porque agrava o meu Vata. Eu não posso brigar com a pessoa, porque eu não sei que gengibre é esse que ela está comendo. Vai que o gengibre do Vagbata era diferente do gengibre da pessoa hoje em dia. Mas, tecnicamente, de acordo com o Ashtanga Hridayam, que é o texto que a gente está lendo agora, o gengibre apazigua a Vata Dosha, não agrava a Vata Dosha. Então, se o paciente está com o Vata agravado, o gengibre não é contraindicado. O que poderia ser contraindicação aqui seria um Pitta mais agravado. Mas ainda assim, o Pitta mais agravado, dependendo de qual guna do Pitta que está agravado, o Shunti ele não teria problema, porque ele é só do Paka. Ele tem um efeito pós-digestivo doce, por exemplo, né? Então ele não necessariamente agrava o Pitta. Ele produz um Snigda, produz. Ele produz Ushna, produz. Ele é leve, é. Então ele tem várias características que poderiam sugerir que ele vai agravar o Pitta. Por isso que ele não botou aqui o Pitta na história. Ele botou Kapha, Vata, Jit. Então a gente sabe que ele apazigua o Kapha. Eu acho que ficaria claro de cara, né, que ele apazigua o Kapha. E fica claro que ele apazigua o Vata. O Pitta depende, né? Então ele não botou o cara aqui. A maioria, inclusive dos professores, vai dizer que ele tende a agravar o Pitta Dosha, tá? Mas depende da característica de Pitta Dosha que está agravado. E aí
ele continua. Taduat, na verdade, ele vai fazer, eu vou o Shloka inteiro, mas na verdade são duas coisas separadas. Então vamos lá. A segunda metade do 164, a primeira metade do 165, eles dizem o seguinte. Tadwadardra kameta cha trayatrika tukam jayet staulya. Está vazando o microfone da Catherine. Então, de novo. Staulya sadhana shwasa kasa shlipada pinasan. Então ele começa com um assunto e termina com outro. Então ele fala Tadwat ardrakam eta cha. Então, da mesma maneira que eu falei do Shunti, que eu falei do Nagara, Tadwat é a mesma coisa o ardrakam. Só que não é a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, não tinha dois nomes diferentes, né? Então, eles são tanto ao trabalho de serem específicos, e aqui eu não entendo muito bem porque que ele mandou Taduat Ardrakam Etat Cha. Tipo, aí o Ardrakam também, o gengibre fresco, é parecido com isso aí. E não é, né? A gente sabe que não é. Então, estou aqui revoltado com o Vagbata, mas o Vagbata está dizendo que é parecido. Taduat. É a mesma coisa. Tem uns gunas parecidos aí, tá? Mas a gente sabe que não é. Né? O gengibre fresco, ele é muito mais picante do que o seco, por exemplo. Então, se você está, por exemplo, com algum excesso de pita, principalmente na tua digestão, você tem uma tendência a ter acidez, refluxo e tal, qual dos dois é pior? O fresco é muito pior. Tem pacientes que reagem muito bem, inclusive, ao gengibre seco quando tomam problemas digestivos. Mas ao fresco, normalmente, não. Tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que até agrava um pouco o vata da pessoa. Então, eles não são exatamente iguais. Talvez não sejam iguais hoje em dia, e há 1.500 anos atrás eles eram totalmente iguais, mas aí eu me pergunto por que ele ia dar dois nomes para esse negócio. Né? Eu achei estranho, e aí fica aqui meu desabafo. Vou parar de reclamar agora. E ele continua. Traiá, com esses três caras, Trikatukam Jayet, você pode fazer uma combinação, uma mistura que chama Trikatukam, três, katuka, picantes. Quem são os trikatuka? São as duas pimentas e o gengibre. Se você misturar o maricha, o pipali e o shunti, via de regra, a gente não usa o fresco para fazer trikatu, você chama isso de trikatu, significa as três picantes. Da mesma forma que tinha o tripala, que são as três frutas, agora tem o trikatu, que são as três picantes. Mateus, para que eu vou juntar essas coisas? Elas têm algum benefício? Tem sim. Staulya, Agni Sadhana, Shwasa, Kasa, Shlipada, Pinasan. Ele é benéfico para uma série de problemas, uma série de coisas. Primeiro de todas, Staulya. Então, se a pessoa tem um problema, por exemplo, de muito tecido corporal, né? É o que a gente chamaria talvez até de obesidade, né? Atistáulia, obesidade mórbida, não sei se daria esse nome hoje em dia ainda, né? Então, a pessoa que está com excesso de peso, mas muito excesso de peso, o Trikatu, ele ajuda ela, ajuda na digestão, provavelmente ajuda o Agni dela a cozinhar, né, os tecidos dessa pessoa. Agni Sadhana, ele ajuda você a ficar com um Agni excelente. Então, ele melhora, né, o seu Agni. Né? Se você está com problemas de Agni, ele te ajuda. Shwasa, ele melhora problemas respiratórios. Kassa, ele melhora essa questão da tosse. Shli, pada. Pada significa pernas, pés. Shli, ninguém sabe muito bem o que é, na verdade. Então, tem gente, se você olhar no dicionário, eles falam que talvez a palavra shli remeta ao animal elefante. Tá? E aí a perna de elefante, que hoje em dia a gente chama de elefantíase, né? Também é chamado de filariase, se eu não me engano, em português. Tá? Tem um nome maior completo para ele em português, com certeza, filariase, alguma coisa filariasíaca, não vou saber de cabeça assim, alguma coisa filariase macrorubbles, não vou lembrar. Mas é tipo uma filariase, a gente chamava isso de elefantíase antigamente. É quando a pessoa tem uma infecção e ela fica com a perna muito grande, né? Então ele tem aqui o tratamento, né, para chlipada, que é o uso de trícato. Percebe como as ervas separadas não foram recomendadas, né, para o uso em chlipado, mas se a pessoa tem chlipada, a gente usa o trícato como remédio. E pinasan. Pinasan são uma série de
como se fossem problemas, né, de infecção também, possivelmente, que geram, assim, rinite, por exemplo, tá aqui dentro. Um monte de questõezinhas inflamatórias, né, nas vias aéreas superiores, principalmente, e aí a pessoa fica lá com coriza, ela tem... É tipo rinite mesmo, né? Pupina, sá. Normalmente a pessoa produz, né, aquela... É coriza mesmo o nome. Eu estou brigando aqui com a minha própria tradução, mas é coriza. Tá? Pina, san. Então, o tricatu, ele é usado nesses casos, nessas doenças aqui todas. Então, o que é bonitinho, eu acho que vocês perceberem aqui, é porque ele já deu uma formulação, que é o trípala, agora está dando outra, que é o tricatu, já falou do trijataka, falou do chaturjata, já tá te dando umas dicas, né, de que se você misturar as plantinhas, elas têm efeitos interessantes e diferentes delas separadas, né? Uma ideia, por exemplo, de sinergia, né, que a gente elabora muito hoje, né, na medicina moderna, na nutrição moderna, mas que o Ayurveda já estava falando desse troço há milhares e milhares de anos. Duas plantinhas separadas têm um efeito, junta elas que o efeito muda. Perfeito? Maravilha. Então vamos em frente. E aí, a segunda metade do Shloka 135, não, 160, desculpe, e 5, ele diz o seguinte: Chavika pipali mulam parichal pantaram gunaihi. Então, o Chavika e o Pipali Mulam, o Chavika e o Pipali Mula. Pipali Mula é o Pipali, é aquele que a gente falou lá, o Piper Longum, e só que mula, a raiz do Piper Longum. A gente lida com o Pipali Mula de uma maneira diferente do que a gente lida com o Pipali. Então, quando você estudar lá em Dravyaguna, né, na faculdade, ou quando vocês fizerem Dravyaguna comigo mais para frente, vocês vão ver. A gente trata eles diferentes, apesar de que eles têm os princípios, os gunas são muito parecidos, tá? Mas a gente especifica essa parte da planta. Eu estou falando isso porque não é sempre que você vai ver a parte da planta especificada, mas às vezes você vê, e aí significa que ele está te pedindo efetivamente para você usar a parte da planta que foi especificada, tá? Eu não tenho a menor ideia de como é que é o nome técnico do Chavika. Chavika Mula, Chavia. Eu não estou com... É a Piper Chaba mesmo, ela é muito parecida. Então, o Chavika é uma outra tipo de piper dessas aí, né? E ela ele está colocando elas duas juntas, né? Eu não sei se o Teixeira Kumar, eu nem abri o Teixeira Kumar para saber o que ele fez. O Rick, você está com ele aberto aí? Ele botou a... Piper Bacchiastium. Ah, tá, maravilhoso. Eu acho que deve ter mais de um nome para essa bonitinha aí. Deixa eu ver o que ele... Bala Punarnava Nagara Wild Pepper, Brachystachyum. E normalmente a gente vê ela com o Piper Chaba, né? Mas eu não sei. Aí eu deixo na mão aqui dos botânicos da turma. Mas ela é um tipo de pípero também, né? Ela também dá uma coisinha, tipo um pistil longão, inclusive. É como se fosse uma... Tem um nome para esse troço. Parece como se fosse uma pimenta, inclusive, mesmo. Tipo uma pimenta malagueta da vida, que faz um negocinho, só que a gente deixa ela ressecar e ela vira uma coisa sequinha mesmo. Ela é mais longa, normalmente, do que o Piper Longum, por mais que o nome, né, não pareça indicar isso. Tá? Então é um outro tipo de piper da vida, e junto com o pipalimula, com a raiz do Piper Longum, né? E elas têm qualidades parecidas, Maricha, Alpa Antaram, Gunaihi. Elas são parecidas com o Maricha. Elas são parecidas com o Piper nigrum, mas menos, né? Mais menos. Maricha Alpa Antaram Gunaihi. Então, Alpa Antara, ela tem a qualidade mais fraca, né? A palavra alpa normalmente significa mais fraquinho. Alpa Antaram Gunaihi, ela tem umas qualidades parecidas, só que mais fraquinhas, né? Então, se você ficar na dúvida, né, se quiser usar o Pipalimula, por exemplo, ele tem qualidade parecida com o Maricha, mais fraquinha, né? E aí ele continua, mais meio esloquinha, e ele diz o seguinte: Chitrakogni samah pake shoparshah kramishushkaha.
Kushtaha. Então ele começa a falar de um outro cara que é o Chitraka, a plumbago zeilânica, normalmente. Agora eu já estou com ele aqui aberto, eu posso verificar. Ele botou a plumbago também. Que o Teixeira Kumar foi o cara que botou a lista das ervas, né? Então, o Chitraka, a plumbago zeilânica, ela é uma erva muito, muito utilizada em muitos remédios, inclusive, e vocês vão ver por quê, né? Não vou ficar explicando por quê agora, antes de traduzir. Ela é muito usada porque Agni Samaha, ela é igual a fogo. Olha que louco, olha que forte. Agni Samaha, ela é que nem fogo, essa erva aí. Né? O que significa? Paquê, ela deve digerir, que é uma maravilha. Né? Ela aumenta a digestão de uma maneira muito brutal. Né? Shopa Arshaha Krumi Kushtaha. E ela cura uma série de doenças, ela ajuda numa série de doenças. Ela ajuda em caso de kushta, doenças de pele. Ela ajuda em caso de krumi, infecções diversas, né? Parasitoses e tal. Ela ajuda em caso de arsha, quando você está com hemorroidas, por exemplo. E ela ajuda em caso de shopa, quando a pessoa está muito... Eu tô sem a palavra em português na minha cabeça. Ela tá... Opa, me ajuda, dicionário. Ela tá muito inchada. Não estou querendo usar a palavra inchada, porque a pessoa não está inchada. Ela tem tipos de chopa, né, que são esses crescimentos, né, diferentes. Mas entumecida... Eu acho que inchada é a melhor palavra que tem aqui. Ela dá uma ressecada, ela é que nem a fogo. Essa que é a questão, né? Então, o Chitraka é uma erva perigosa, diga-se de passagem, porque ela é muito potente, ela é muito forte. Quando a pessoa está com a digestão muito zoada, ela entra, que é uma maravilha. Então, ela faz parte de muitas formulações para aumentar a digestão. Mas vocês têm que tomar muito... deixa eu ver aqui que o Teixeira Kumar traduziu. Edema. Edema, né? Edema. Edema é uma boa palavra. Eu estou pensando em inchado, né? Edema é bom. Então, pronto. Se a pessoa está com edemas, me fugiu a palavra totalmente. Ela é muito indicada porque ela dá essa ressecada mesmo, né? Ela é um fogão. Então, ela é incrível, mas toma cuidado, porque a plumbago, ela é perigosa, ela pode te esquentar demais. Se a pessoa está com algum pitazinho agravado ali, ela pode tocar fogo na casa inteira. Então, tome muito cuidado, tá? E aí ele vai continuar. Eu não quero acabar o capítulo hoje, mas eu acho que a gente vai... Temos mais 25 minutos? Caramba, na verdade não é 82, não, é 72. Gente, será que a gente acaba esse capítulo logo hoje? Então vamos ver. Então vamos lá. A segunda metade do Shloka 166 e primeira metade do 167, então, eles dizem o seguinte: Panchakola kametacha marichena vinasmritam gulma plihodaranaha shulagnam dipanambaram. Então, ele faz um composto que chama de Panchakola. O Panchakola é uma formulação, né, que tem 5 pessoas, né, tem panchacarinhas aí. O Panchakola kam etat cha marichena vina smrtam. Então, esses caras todos que eu falei aí em cima, Maricha Vina, lembra do Vina? Já expliquei o Vina para vocês ainda há pouco. Excluindo o Maricha, eles se chamam Panchakola. Então é uma formulação que inclui quem? Inclui o Pipali, inclui o Pipali Mula, que ele acabou de falar, inclui o Chavya, que é o Piper... gente, esqueci. Ele falou aqui Brachistachyum, mas não é Brachistachyum que eu tenho na minha cabeça. O Chavya é o Piper Chaba. Chaba, Chavium, e foge da minha cabeça, né? Então, o Piper, o Chavya, o Chitraka, a plumbago zeilânica, e o Nagara, o Shunti, né? Esses 5 carinhas fazem o Panchakolakam. Então, é uma mistura, né, específica aí. Que o Panchakola ele pode ser usado, né? Para que o Panchakola é usado? Primeiro de tudo, Gulma, para crescimentos abdominais diferentes, né? Crescimentos abdominais diferentes, plirra, esplenomegalia, né? Doenças, né, do seu baço, né? Plirra,
Udara, né? Udara, aqui, Udara é que é o... Eu estou sem nenhuma palavra em português hoje na minha cabeça. É quando a pessoa está com ascite, por exemplo, um crescimento, né, abdominal muito grande, muitas vezes provocado por líquido, né, excesso de líquido dentro da barriga, normalmente traduzido como ascite, mas via de regra o Udara aponta para um crescimento, uma expansão do abdômen da pessoa, né? Anaha, Anaha Shula Gnam. Então, Anaha Shula, quando a pessoa está com dores e quando ela está com distensão mesmo. Então, o Udara, Anaha, são coisas muito parecidas, né? Uma é uma distensão que normalmente tem mais ar e a outra é de mais líquido, mas as duas promovem distensão abdominal. E Shula é a dor, né? Gnam, ele elimina essas coisas todas. Dipanam, então é Agni Dipana, ele aumenta o Agni. Param é a melhor coisa. É a melhor coisa para fazer Agni Dipana. Assim, eles são meio exagerados, eles usam param para mais de uma erva, tá? Então não vai falar, Matheus, ele falou que o param era o outro, e ele agora falou param de novo. Quando ele fala param, não é que só tem um param, tá? Mas é que ela é muito boa. Ele é meio, eu sou meio exagerado também, né? Então eu não sei se aprendi isso com os samitas. Tipo assim, a melhor erva para melhorar a sua digestão. Aí daqui a pouco ele fala do Shunta, ele fala, é a melhor erva para melhorar a sua digestão. Aí você falou, Vagbata, escolhe quem é a melhor erva aí, né? Ele fala, não, eu amo todas, eu não vou escolher. Eu prefiro ter várias ervas preferidas, né? Então ele fala, Dipanam Param é o melhor para o Agni, para fortalecer o Agni. Então você acabou, a aula de hoje foi basicamente tudo que você precisa para fortalecer o seu Agni. Todas as ervas que a gente falou até agora são as preferidas do Ayurveda para você que tem problema de Agni. Quem é que tem problema de Agni? Quase todo mundo, né? Então essas são as ervas que você mais vai prescrever na história da sua vida inteira, se você vai trabalhar com prescrições, né? Do ponto de vista ayurvédicos. Vamos continuar? Agora eu estou animado para terminar esse capítulo logo hoje. Eu achei que não ia terminar, mas agora me empolguei. Então vamos que vamos. A segunda metade do Shloka 167, primeira metade do 168, eles dizem o seguinte: Bilva Kashmarya Tarkari Pata Latindu Kairmahat Jayet Kashaya Tiktoshnam Panchamulam Kapanilau. Então, ele vai falar agora de uma série de ervas que são muito importantes, inclusive, para a gente, que a gente chama de Panchamula. Panchamula, Panch, 5 mula raízes, né? Então, dentro do Charaka, por exemplo, você vai aprender dezenas de Panchamulas diferentes. O que são Panchamulas? São sempre combinações de 5 ervinhas, tá? Aqui, ele está explicando para você o que a gente chama de Mahat Panchamula, que é a maior, né? Enfim, né? Não precisa ter tanta hierarquia assim, mas é o Mahat Panchamula, as 5 raízes principais, digamos assim, né? Quais são as 5 raízes principais? Bilva, já aprendemos. Kashmarya, já aprendemos. Tarkari, já aprendemos. Patala, já aprendemos. Tintuka, já aprendemos também. Já aprendemos todas elas já passaram. Mas agora ele está dizendo, a raiz dessas plantinhas todas... o Teixeira Kumar com certeza bota todas aqui, né? Bilva, o Aegle marmelos. Kashmarya, a Gmelina arbórea. O Tarkali é a Prema serratifolia. A Patala, Stereocarpum Stereosperum colais. Eu não conheço o Pátala com esse nome, não. E Dunduka, que é o Orxylum indicum. São essas 5 plantinhas, elas já passaram, inclusive, elas são Mahat. Mahat o quê? São as melhores. São as melhores o quê? As melhores raízes. As 5 melhores raízes que você junta elas, e aí você chama isso de Mahat Panchmula, tá? A gente vai começar a juntar, né, Panchmulas e vai fazer Dashamulas, por exemplo, 10 raízes diferentes, né? Mais para frente, inclusive. O que essas 5 raízes, quando você junta elas, qual o superpoder delas, né? Jayet, Kashaya, Tikta, Ushnam, Kapha, Anilau. Então, eles fazem algumas coisas. Primeiro de tudo, você tem que saber, né, quais são os sabores, né? Kashaya, Tikta, Ushnam. Então, ela é adstringente, ela é amarga, ela é Ushnam, ela é quente na potência.
Então ela tem o sabor, né? Você junta essas 5. Que sabor é que fica, Matheus? Cada uma tem um sabor diferente. Então ele está deixando claro para você. Juntou as 5, fica com sabor adstringente, fica com sabor amargo, bem amargo. E quente em potência. Kapha anilau jayet. Elas conquistam o kapha e elas conquistam o anila, o vata. Então, se você precisar, né, fazer jayet, você precisar apaziguar o kapha ou apaziguar o vata, você pode usar o mahat panchmula, que é a mistura das 5 raízes dessas 5 plantinhas aí que eu acabei de falar. Eu estou me empolgando para terminar o capítulo, mas eu não quero atropelar vocês não, tá? Então, se ficar rápido demais ou muito confuso, puxa a cordinha aí que eu termino também na semana que vem, não estou com pressa. Segunda metade do 168, primeira metade do 169, ele diz o seguinte: Hraswam brhatya shumatit vaya gokshura kaismritam swadupakarasam nati shitoshnam sarvadosha jit. Então, ele vai fazer gokshura, né? Hrasva Panchmula. Hrasvam. Então, eu falei do Mahat Panchmula, o Panchmula principal. Agora eu vou falar do Hrasva Panchmula, um Panchmula menor, secundário, digamos assim. Deixa eu ver se tem outras traduções para a palavra Hrasva. Hrasvam. Hrasva. Hrasva. Menor, pequeno, não tem muito jeito. Menor mesmo. Hrasva Panchmula, então, comparando com o Mahat Panchmula, ou com o Bruhat Panchmula, que são combinações grandes, essa aqui é um pouquinho inferior, entre aspas, tá, para vocês. Bruhatya Shumati Dwayam, né? Gokshura Kaihi. Então, o Bruhati Kantakari, Bruhatya Dwayam, né? O Bruhati e o Kantakari, deixa eu ver se o texto Kumar botou tudo bonitinho. Bruhati, Kantakari, botou sim. Shaliparni, Prushniparni, que são os dois Bruhyat, Bruhatya, Shumati Dwayam, né? Junto com o Gokshura, que ele botou aqui Amshutvaya, Prushniparni, Kankshan. Não sei de onde ele tirou isso aqui. 2, 4. Ele chamou de Amshumati Dwaya, o Shalparni e o Prushniparni. Então, são todas ervas que a gente já viu, são todas plantas que a gente já viu, né? São 5 aqui, então vou dizer para vocês quais elas são. Primeiro de tudo, o Bruhati, né, que é o Solanum anguive, ou às vezes Solanum surratense, se eu não me engano também. Kantakari, que é o Solanum xanthocarpum, o Shalaparni, que a gente já viu, inclusive, que não é nada disso, o Shalaparni, e o Prushniparni, que é o Desmodium gangeticum. Calma aí, que o Shalaparni, ele botou Pseudartria vicida aqui, o sujeito aqui, o fofinho. E não é isso que eu tenho nas minhas anotações. Shalaparni... Desmodium gangeticum. É isso mesmo. E o Prushniparni? Eu acho que ele misturou. Prushniparni. Redisarum pictum, ou Uraria picta. Eu acho que eu conheço o Prushniparni como Uraria picta e o Shalaparni como Desmodium gangeticum. O Teshri Kumar, ele inverteu essa ordem pela ordem que eu conheço pessoalmente, tá? E junta isso aí o Gokshura, que é o Tribulus terrestris, né? Que tá aqui, ó, Gokshura Kaihi. Então, de qualquer forma, eu não sei, assim, eu não bateria o martelo no nome científico dessas plantas, porque elas mudam o tempo inteiro e cada livro diz uma coisa e não é minha especialidade, eu deixo na mão de vocês. Mas quem são os 5 caras? Bruhati, a gente já viu, Kantakari, a gente já viu, Shalparni, a gente já viu, Prushniparni, a gente já viu, Gokshura, a gente já viu. Esses 5 juntos são o que a gente chama de Hrasva Panchmula. Então, as 5 combinações de raízes inferiores, digamos assim.
Eu vou botar entre aspas inferior, mas tecnicamente significa literalmente inferior mesmo. Quais são as características desses caras? Swadupaka rasam. Então, eles são doces no sabor e no vipaka, né, no efeito pós-digestivo. Eles são nati, shita, ushnam. Nati não é tão frio, shita, nati, ushnam não é tão quente. Elas são plantas que são mais brandas, assim, de potência, né? Não tem uma potência tão fria, não tem uma potência tão quente. Sarva, dosha, jit. E elas mitigam todos os doshas. Tá entendendo por que eu fico não querendo dizer que elas são inferiores ou pequenas, digamos assim? Porque essas plantas aqui são o poder, cara. Elas apaziguam os 3 doshas, não são tão quentes nem tão frias. Se você está na dúvida, né, elas são um coringão. É maravilhoso o Hrasvapanchmula. Ela é doce no sabor e doce no efeito pós-digestivo. De repente, se você está com uma preocupação muito grande de capa dosha, né, você poderia ter cuidado. Mas ela é sarva dosha jit. Ela é ótima para os 3 doshas. Então, não sei por que uma é mahata e a outra não é mahata. Talvez por causa da disponibilidade dessas plantinhas, né? E aí ele continua. Vamos continuar? Vamos continuar. Mais 2 esloquinhas. 169, primeira metade do 170, ele diz o seguinte: Bala punarna vairanda shurpa parni dvayenatu madhyamam kapavatagnam nati pitakaram saram. Então, vamos continuar. São mais dessas plantinhas, mas que agora a gente vai chamar elas de Madhyamam. Madhyamam, que? Panchmulam. Ele não está repetindo, né? Panchmula, 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 mas ele já introduziu o tema, né? Tem uma lá que é a superior, tem uma que é a inferior, essa aqui é a Madhyama. Madhyama Panchmula é as 5 raízes intermediárias, digamos assim. Quem são as 5 raízes intermediárias? Primeiro de todas, Bala. A gente já viu quem é esse cara, né? O Bala é a Sida cordifólia, normalmente. O Teixeira Kumar chama ela de Sida rumbifólia. Eu conheço ela como Sida cordifólia, né? Bala, segunda delas é a Punarnava. Punarnava, que é uma planta, que é uma das preferidas do Charaka Samhita, inclusive, a Boerrávia difusa, né? Punarnavaihi, significa que aqui é a Eranda. A Eranda é o Rícinos comunis, que é a nossa querida, é o rícino, né? Que é a mamona também. Shurpaparni, Shurpaparni, Shurpaparni também conhecida como Massaparni ou Mashaparni, né? Ele chama ela de Vigna radiata. Mashaparni, Shushpaparni, ela é a raiz do feijão, digamos assim. Masha é o feijão. A Vigna radiata, que mudou de nome 35 mil vezes já também, é a raiz do feijão. Dwayena, são 2, né? É a Mashaparni e a Mudgaparni, né? A Mashaparni e a Mudgaparni, a gente já viu, né? A Masha e a Mudga, né? A Mashaparni e a Mudgaparni. O Teixeira Kumar traduz como Vigna radiata e Vigna pilosa. São as fabáceas, né? São fabáceas. Você junta esses caras, Bala, Punarnava, Eranda, e as 2, a Mashaparni e a Mudgaparni, você tem aí a Madhyama Panchmula. As 5 raízes que são intermediárias. O que elas fazem, né? Kapha, Vata, Gnam. Elas apaziguam o Vata e elas apaziguam o Kapha. Nati Pita Karam, sem agravar muito o Pita. Sem agravar muito o Pita. Saram, e elas são laxativas também. Então você consegue apaziguar o Kapha e o Vata sem agravar muito o Pita se você fizer uma mistura das raízes dessas 5 plantinhas que a gente acabou de falar. Caraca, vamos terminar. Estou muito animado. Temos 8 minutos. Vamos que vamos. Estou ouvindo a música do Ayrton Senna, sabe? Quando ele está chegando na reta final. Cara, capítulo 6. Não acredito. Isso aqui é único. Vou falar durante 8 minutos para a gente fechar semana que vem. Não, mentira. Vou terminar agora. Segunda metade do Shloka 170. Primeira metade do 171. Ele diz o seguinte. Abhiru vira de chanti jicha karsha bhaka smritam Jivanakyam tu chakshusham vrushyam pitanilapaham. Então ele vai continuar fazendo formulações.
Só que agora é uma que ele chama de Jivanakyam. É a Jivanya Panchmula. São 5 raízes que a gente chama de Jivana. Elas dão a vida para a pessoa. Elas são rejuvenescedoras, digamos assim, né? E quem são esses caras? Primeiro de todos, Abhiru. O Abhiru é o primeiro deles. O Asparagus racemossus é o primeiro deles é o Abhiru. Segunda deles, Virá. O Virá, Coccinea grandis, de acordo com o Teshri Kumar. Tá? É um gordezinho, né, o Virá. Eu acho que a gente falou do Virá lá na época dele. Jivanti, o Jivanti a gente com certeza viu, não é nada disso, de Holostemna Adacodian. Cara, ele só me confunde o Teshri Kumar. Tá, o Teshri Kumar chamou o Jivanti de Holostemna Adacodian. Aí quando eu leio um negócio desse, eu preciso verificar. Então, deixa eu ver aqui na minha base, Jivanti. Jivanti é a Leptadenia reticulata, é isso mesmo. O Jivanti, no meu manual, ele chama Leptadenia reticulata. No Teshri Kumar, ele chamou o Jivanti de Holostemna Adacodian. Tá? Esse foi o nome que ele deu para o Jivanti. Não é o nome que eu uso pessoalmente, mas é o nome que ele usou. Sempre bom comparar coisas, né? Beleza. Jivanti. Me perdi pra caramba. Jivanti. Jivaka. Jivaka. Eu anotei errado. Deixa eu corrigir aqui meu sânscrito. Jivaka. O Jivaka, ele é o Macrostylis valite, Malaxis acuminata. Jivaka. Tá bom, esse eu não vou nem brigar com ele, porque eu não sei mesmo. Jivaka e Rushbaka. Rushbaka. Jivakaha, Shabakaha. Jivakaha, Shabakaha. Rushbakaha. Caramba, Jivaka, eu achei que era Jivakaha. Jivaka, Rushbakaha. Esse cara eu nem conheço. Malaxis lucifera. Não sei quem é essa pessoa aqui, tá? Não sei quem ela é. Rushbaka. Se você juntar o Abhiru também, o Asparagus racemossus, também conhecido como Shatavari, né, por vocês, né? Se você juntar o Abhiru, se você juntar o Virá, se você juntar o Jivanti, o Jivaka e o Rushbaka, que eu não sei quem é, ele chama isso de Macrostylis muscifera ou Malaxis muscifera. Eu não conheço, com esse nome pelo menos. Esses 5 caras são o Jivanya Panchmula. São 5 raízes que a gente chama de Jivanya Panchmula. Eles devem dar vida de alguma maneira, devem fortalecer a vida da pessoa. Chakshusham, eles são especialmente bons para os olhos. Se você tem algum problema de visão, se é um problema oftalmológico, Jivanya Panchmula pode ser usado no teu caso. Vrushyam, ele é afrodisíaco, ele fortalece, ele melhora, né, a tua saúde reprodutiva. Pita, Anila, Vaham, ele apazigua o Pita, ele apazigua o Anila. Ele apazigua o Pita Dosha, apazigua o Vata Dosha também. E para terminar, com chave de ouro, diga-se de passagem, segunda metade do Shloka 171, ele diz o seguinte: Turnakyam Pita Jidarbha Kasekshushara Shalibihi. Então ele fala Trunhyaka, que é o Trurna Panchmula, né, na verdade. Trunyakyam, a gente chama ele de Trurna Panchmula, né? Trurna Panchmula é o, sei lá, é o Trurna Panchmula. Nem é o terceiro, né, na verdade. Não sei porque ele chama isso de Trurna Panchmula. Deixa eu ver se a palavra Trurna tem algum significado que eu não conheço. Trurna Panchmula. Tem um significado que eu não conheço. Ela significa grass. Grass como é que é? É mato? Não. Não pisa na grama. Erva, ok. É uma erva, uma grama. Mas é como se fossem 5 gramíneas, né? É um panchmula formado de 5 gramíneas. Legal. Que são a darba,
Cadê elas? Darbha, que é a imperata cilíndrica, deixa eu ver como é que ele coloca aqui. Darbha, ele chama de Desmostax bipinata. Eu conheço ela como imperata cilíndrica. Se eu não me engano, é a imperata cilíndrica. É um tipo de grama, digamos assim. Elas são bem pequenininhas. Caixa, caça, não consigo marcar ela. Caça, que é o Saccharum spontaneum. Já falamos do caça também. Ikshu, o Ikshu é a Saccharum officinarium, que é a cana-de-açúcar. Né? O Ikshu, a gente tem até o Ikshu Varga lá atrás, né? Shara, o Shara é a Saccharum arundinaceum. E o Shali é tipo um arroz, né? A gente chama de Shali, né? Então, esses pantimulas aqui são raízes, são 5 raízes de plantas que são gramíneas, né? Tem várias, todas são da família Poácea, né? Então, o Shali é um arroz, o Ikshu e o Shara são açúcares. Na verdade, o Caça, o Ikshu e o Sara são açúcares. Shara são açúcares, né? Então, são tipos de açúcares diferentes, de canas diferentes. E o Darbha, que é a imperata cilíndrica para mim, e que para ele é a Desmotax bipinata, deve ser também um tipo de... Tipo um bambu, né? Uma dessas bambudináceas aí da vida, né? Elas 3 são chamadas a Truna Panchmula. São as 5 raízes das gramíneas, digamos assim. E ele meio que só deu o nome delas? Não. Ityaushadha, cadê? Pitta-jit. Ele só falou que elas fazem Pitta-jit. E elas apaziguam o Pitta. Então, se você junta todas elas são doces, né? Todas elas são bem docinhas, elas fazem Pitta-jit, elas apaziguam o Pitta. Ityaushadha Varga. Então, aqui acabamos o Aushadha Varga, o grupo dos remédios. Ainda tem um shlokinha. Eu achei que já estava, mas eu já passei do tempo. Mas eu vou ler. Agora a gente vai ler. Agora a gente vai até o final desse negócio. E o shloka 172 inteiro, ele diz o seguinte: Shuka Shimbhi Japakwana Mamsa Shaka Palaushadaihi. Então ele só listou, né, tudo que a gente descreveu até agora. Vargi Tairana Leshoyam Mukto Nityopayaugikaha. Legal, então, basicamente, esse é um shloka de encerramento. Ele fala assim, então, a gente viu, né, uma série de plantas, uma série de anas, uma série de coisas comestíveis diferentes. A gente viu o shushka, a gente viu o shimbi, a gente viu o japa, a gente viu a comida opáqua, né, idja, a gente viu os ikshus, a gente viu os cozidos, a gente viu as coisas de comer, a gente viu as carnes, a gente viu os legumes, a gente viu as frutas, a gente viu os remédios. A gente viu um bando de coisa nesse capítulo, foi um capítulo infinito, gigantesco, né? Ele não botou aqui, que foi bem chato, mas né, no meu comentário eu boto. E a gente dividiu nesses grupos todos, Shuka, Shimbi, Pakwana, né, os cozidos, né, Mamsa, Shaka, Pala, Aushadha. Então a gente descreveu esses grupos todos, né? Então a gente descreveu esses grupos todos, Yamuktal, que são de substâncias usadas, né? Todo dia como de comida, né? São substâncias que são usadas, esse Varga, esse grupo, são substâncias usadas no dia a dia, digamos assim, né? Ana, Leisho, Yamuktal. Nityopa Yogikaihi que Nitya, você sempre, Yoga, você usa para fazer misturas diferentes. Então, são uma série de grupos, uma série de famílias, digamos assim, de substâncias diferentes que a gente usa Nitya o tempo inteiro na nossa prática diária para cozinhar, né, fazendo yogas, né, misturando com outras substâncias. Então, é um capítulo realmente muito útil, né? É um capítulo muito chato, mas é um capítulo muito útil, porque ele traz coisas que você vê no dia a dia sim, dia também, na sua prática. Como é que eu leio isso, né? Na verdade.
Iti Shri Vaidapati Simhagupta Sunu Srimad Vagbhata Virachitayam Ashtanga Hridaya Samhitayam Sutrasthane Anna Swarupa Vijnaniyo Nama Shashto Dhyayaha. Então agora a gente terminou o Shashto, de trás para frente, a gente terminou o Shashto Dhyayaha, o sexto Adhyaya, o sexto capítulo. O nome dele é Anna Swarupa Vijnana, o conhecimento das substâncias que são comestíveis. Sutrasthane, ele está dentro do Sutrasthana, que é o primeiro volume, né? É o volume de conhecimentos introdutórios, de conhecimentos básicos. Ashtanga Hridayam, dentro da obra que chama Ashtanga Hridayam. Srimad Vagbhata Virachitayam, que foi escrito pelo Srimad Vagbhata, pelo grande Vagbhata, né? Maravilhoso Vagbhata se chamando de Srimad Vagbhata, né? Finge que não foi ele que falou, finge que fui eu. Shri Vaidapati Simhagupta Sunu, que era filho do Vaidapati Simhagupta. Era o Vagbhata, filho do Simhagupta. Para você não confundir com o Vagbhata, né? Tinham vários Vagbhatas, né, naquela época, e esse aí, hoje é o único Vagbhata que tem, né, junto com o Vagbhatão, mas naquela época tinham vários Vagbhatas. E o filho do Simhagupta é o Vagbhatinha, como a gente chama carinhosamente, que escreveu Ashtanga Hridayam no Sutrasthana, no capítulo 6, que a gente terminou agora. Então, esse foi o capítulo 6 do Ashtanga Hridayam Sutrasthana. Obrigado pela presença de vocês. Aí, na semana que vem, eu deveria ler só esse capítulo. Eu não vou mais fazer isso agora. Porque antigamente eu fazia o Sampradhana, né, nos capítulos de 1 a 5 eu fiz o Sampradhana, para você ter uma noção de como é que ele era lido, né? Só que agora eu suspeito que isso não vai ser muito útil mais para vocês. Eu vou fazer uma leitura de um capítulo desse, demora uns 45 minutos para eu ler ele inteiro, e ninguém nunca vai usar isso, né? Eu acho que vai ser um dia perdido na nossa vida, e eu prefiro não fazer. Já tem CDs, né, com isso lido. Eu não sou uma boa pessoa para ler, a minha pronúncia não é ideal, meu sânscrito é bem introdutório, então eu vou preferir abrir mão dessa leitura de agora em diante. Eu gostei de fazer isso nos primeiros 5 capítulos para dar uma ideia, né, para vocês de como é que é esse processo de leitura. Mas agora eu vou pular essa leitura de agora para diante. Maravilha, deixa eu ver a carinha de vocês. Já passamos 5 minutos do horário, mas não tem problema. E não estou vendo nenhuma mão levantada, então não tem nenhuma dúvida. Cara, Marcos Fábio, você está muito confortável nesse momento. O cara está, tipo, sentado contra o sofá, assim. Obrigado pela presença de todo mundo. Então, a gente se vê... Se você ajeitar não, velho, fica aí, macho. Está bem, está bem. A gente se vê de novo, então, na quarta-feira da semana que vem, para começar o capítulo 7. Vocês são guerreiras e guerreiros Jedi, se vocês estão aqui comigo até agora, depois de 4 anos lendo essa parada. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês. A gente se vê de novo na semana que vem. Ragadirogan satatana shaktan sheshakaya prasritana shesham autsukya moha ratidan jaghana yo purva vaidyaya namostu tasmai bhishajam sadhu vritanam bhadramagamashyalinam abhyasta karmanam bhadram bhadrabilashi